o Semanário Expresso ter noticiado há uns dias que a remodelação estava já combinada entre Passos Coelho e Paulo Portas. E agora aqui está Miguel Relvas, então, para essa declaração. Um problema de som, o Ministro vai ligar agora o microfone. Solicitei a vossa presença aqui para vos informar, e através de vós, os portugueses, que apresentei ao Sr. Primeiro-Ministro o pedido de cessação das minhas funções como Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, pedido esse que foi aceito. Inicio agora uma nova etapa na minha vida fora da atividade governativa. Mas continuo a participar e, mais do que tudo, a acreditar na validade e no acerto do projeto político liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, que me orgulho de ter integrado desde a primeira hora. Ao contrário de outros, sei que só a história julgará, com a objetividade e a distância temporal indispensáveis, a ação de cada um de nós enquanto agente político. Não pretendo, por isso, proceder a qualquer avaliação sobre o meu mandato enquanto titular de funções governativas. Creio, contudo, que essa postura não colide em nada com o balanço do que foi conseguido nos últimos 2 anos, em algumas das áreas mais relevantes cuja responsabilidade me estava atribuída. Orgulho-me especialmente daquilo que foi feito no domínio da administração local. Desde logo, através da reorganização do mapa autárquico, traduzido na redução de 1.167 freguesias, criando condições para racionalizar os escassos recursos financeiros disponíveis e para, através dos ganhos de escala que as agregações permitem, corresponder melhor aos legítimos anseios das populações. Mas também no que toca à reforma da estrutura empresarial local, que conduziu a que, num total de 400 entidades, se conseguisse avançar com a extinção e a fusão de 212, invertendo assim uma situação que se tornava cada vez mais insustentável. Permite-me sublinhar, igualmente, o trabalho realizado no que à RTP diz respeito. A empresa tem hoje em marcha um processo de reestruturação que a tornará mais capaz de resistir aos desafios de um setor em acelerada fase de mutação e, sobretudo, de prestar um serviço público de ainda melhor qualidade. E de o fazer com maior eficácia e com maior racionalidade económico-financeira. Neste contexto, gostaria de recordar que a RTP baixou os seus custos operacionais em 22% entre 2011 e 2013, passando de 270 milhões para 210 milhões de euros, e que a indenização compensatória, no mesmo período, se reduziu em 52%, passando de 109 para 52 milhões de euros. Tudo isso, sublinho, sem pôr em causa a capacidade da empresa para cumprir a missão de serviço público que lhe está atribuída. Julgo que merece também destaque o programa Impulso Jovem. No momento em que o desemprego é o principal flagelo com que a sociedade portuguesa se defronta, as políticas ativas de emprego assumem uma importância capital. E, graças a essa iniciativa, mais de 10 mil jovens já se candidataram à frequência de estágios remunerados com a duração de 12 meses. Uma palavra ainda para o que se conseguiu no domínio da modernização administrativa, área em que, mercê das medidas relacionadas com as tecnologias de informação e da comunicação, vai ser possível obter uma poupança até 500 milhões de euros. Outros exemplos poderia aqui deixar, tanto nos setores referidos, como nos campos de que tive a responsabilidade, como a imigração, a juventude e desporto, ou a igualdade de género. Mas, repito, resistirei à tentação de fazer um julgamento que cabe aos outros, e não a mim, levar a cabo.
Os 2 últimos anos foram de grande exigência, impondo ao Governo, a que me orgulho de ter pertencido, que tudo fizesse, muitas vezes a um ritmo excessivo, para conseguir estancar, no mais curto espaço de tempo possível, a hemorragia em que o país vivia. Inverter a situação de pré-bancarrota em que nos encontrávamos e devolver Portugal o lugar por direito próprio lhe cabe no concerto das nações. Por isso, quero aqui deixar o meu público e sincero agradecimento a todos quantos na equipa que me coube liderar, no Governo como um todo ou na sociedade civil, participaram nesse esforço e contribuíram para nos retirar da emergência financeira em que nos encontrávamos. Em termos pessoais, queria, porém, relembrar que o caminho que percorri foi bem mais longo. Porque aos 2 anos de funções governativas devem somar-se os 3 anos que os antecederam. 2 anos em que acreditei e lutei no interior do meu partido pela afirmação de um novo líder que encabeçasse um projeto de mudança para Portugal. Depois, mais 1 ano em que acreditei e lutei pela eleição de um novo primeiro-ministro e pela escolha de uma nova proposta de governação que pusesse fim ao caminho para o desastre em que nos encontrávamos. Ao todo, foram 5 anos. 5 anos de extrema exigência, tanto pessoal como política, em que tive o privilégio de ser chamado a lutar na primeira linha. 5 anos em que dei pelo meu país tudo aquilo que as minhas capacidades permitiam. 5 anos que foram, ao mesmo tempo, uma longa aprendizagem e uma dura lição de vida. Por tudo isso, mas também porque este é o tempo de decisões pessoais importantes, tanto na minha vida quanto na vida da minha família, creio ser um momento certo para fazer uma interrupção e iniciar uma nova etapa. Tenho a plena consciência do preço que paguei ao longo destes anos, das críticas que me dirigiram, e quero dizê-lo sem rodeios, das razões que por vezes lhes assistiam, do julgamento negativo que muitas vezes foi feito quanto à minha participação ou desempenho no Governo e, sobretudo, da incompreensão quanto às minhas reais motivações, que apenas foram, são e serão servir o meu país. Mas perdoar-me-ão, tenho também a consciência de ter contribuído, algumas vezes, num caminho quase solitário para a afirmação eleitoral do PSD, para a ação determinada deste Governo e para a criação de condições que garantam aos nossos filhos e aos nossos netos uma vida melhor do que a que têm as atuais gerações. Saio por vontade própria. É uma decisão tomada há várias semanas, conjuntamente com o Sr. Primeiro-Ministro. E saio apenas só por entender que já não tenho condições anímicas para continuar. Saio como entrei, com a mesma convicção com que iniciei este caminho, com a mesma convicção no acerto do projeto que este Governo tem levado a cabo, com a mesma convicção de que o Dr. Pedro Passos Coelho é o líder de que o país necessita nesta época de tormentas e dificuldades. E também com a afirmação da minha total solidariedade com o Primeiro-Ministro e com o Governo e da disponibilidade, também ela total, agora em funções diferentes, continuar a lutar por um futuro melhor para Portugal e para os portugueses. Muito obrigado. Sr. Miguel Galvas, o caso da sua licenciatura está relacionado com esta sua saída? Não é desconsideração pelo vosso, não é desconsideração pelo vosso trabalho. Peço que compreendam que nestas circunstâncias tudo o que tinha a dizer está dito. Muito obrigado. Mas o caso da licenciatura nada tem a ver com a saída do Sr. Miguel Galvas?